O tema escolhido para o nosso trabalho foi a geomorfologia socioambiental do rompimento da barragem de Fundão. E o artigo a ser apresentado é a geomorfologia do tecnógeno e as suas relações com o rompimento da barragem de Fundão, Mariana, Minas Gerais. Segundo os autores, o homem pode ser considerado um agente geológico e geomorfológico, pois é capaz de produzir processos da dinâmica superficial. Ainda segundo Pelódia, o homem transforma o meio e também se transforma em decorrência das suas ações. Alterações na dinâmica geomorfológica, o assoreamento dos cursos d'água e o recobrimento das planícies aluviais, o rompimento da barragem de Fundão se faz um grande exemplo da capacidade do homem de modificar a paisagem. Devido à magnitude e à toxicidade do evento, para a época em que o artigo foi escrito, ele foi considerado o maior desastre ambiental da história. Sendo assim, este artigo tem por finalidade estabelecer a relação entre o rompimento da barragem e a geomorfologia tecnogênica, através da interpretação de imagens de satélite, ressaltando o papel do homem como modificador da paisagem. A ação humana sobre a natureza tem gerado efeitos geológicos e geomorfológicos que, acumulados ao longo do tempo, são capazes de caracterizar um novo período ou era geológica, o tecnógeno. Esse período corresponde ao quinário, que sucederia o quaternário de acordo com a cronologia geológica. De acordo com Pelódia, a ação humana pode ter como consequência tecnogênese em 3 níveis: formas, formações e depósitos superficiais do ambiente geológico. Ainda segundo Pelódia, os modelados tecnogênicos são conjuntos de formas de relevo produzidas direta ou indiretamente pela ação humana, que podem ocorrer de forma conjunta, associada ou isolada. Elas se distinguem de acordo com o tipo de degradação resultante dos processos degradativos ou agradativos. Os depósitos do tecnogênico são resultados dos processos de agradação e são classificados por suas variedades, feições, composições e espessuras. De acordo com Oliveira, a classificação desses depósitos pode ser em função de sua genética, construídos, induzidos ou modificados. O rompimento da barragem ocorreu por volta das 15 horas do dia 5 de novembro de 2015 e lançou aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeito nos canais fluviais que estavam à sua jusante. Inicialmente, pensava-se que 2 barragens haviam se rompido, a de Fundão e a de Santarém, mas no dia 22 de novembro, a Samarco, a empresa responsável pelas barragens, confirmou que apenas a barragem de Fundão havia se rompido. O distrito de Bento Rodrigues, localizado a 2,5 km da barragem e a 35 km do centro do município de Mariana, foi o mais atingido, sendo completamente destruído. Após atingir o município de Mariana pelos córregos de Fundão e Santarém, os rejeitos chegaram ao rio Gualache do Norte, passaram pelo Rio do Carmo e atingiram o Rio Doce, e no dia 22 de novembro chegaram até o Oceano Atlântico, deixando diversas cidades sem abastecimento público de água e impedindo que pescadores e agricultores trabalhassem. Esse desastre é um exemplo claro de como o homem modifica o meio onde vive, impactando o ambiente e modificando a paisagem, deixando um lastro de morte e destruição. Para a realização dos procedimentos metodológicos, os autores delimitaram a área de estudo, que foi a área jusante da barragem de Santarém, situada no contexto morfoestrutural Unidade Alto Rio Doce, sendo marcado por serras e cristas em domínio do complexo gnáisico magmático. Como já dito anteriormente, nessa zona passam os córregos de Santarém e Gualache do Norte, os primeiros cursos d'água atingidos pelo rompimento da barragem. Observando as imagens de satélite, é possível ter uma dimensão da extensão dos depósitos de rejeito de minério. Para a execução desse trabalho, os autores utilizaram o software Google Earth Pro. Eles escolheram a região, como dito anteriormente, passando por Bento Rodrigues. O segundo passo foi a utilização da ferramenta que mostra imagens históricas, isso dentro do próprio Google Earth Pro. Com isso, escolheram uma data anterior ao rompimento, que no caso foi dia 20 de julho de 2015. E para delimitar áreas onde existiam canais fluviais, eles adicionaram um polígono. É possível observar os resultados iniciais nas figuras a seguir. A figura 2 mostra o dia do rompimento e a figura 3 o dia 20 de julho de 2015. A linha vermelha representa o contorno de depósito de sedimento e a linha branca os canais de drenagem fluvial. Ao comparar as duas imagens, percebe-se a expressiva modificação da morfologia de Baixo Vale. Os canais fluviais foram assoreados e isso suscitará em uma nova morfologia para esses canais. Além disso, a área estudada possui uma pequena comunidade bastante voltada para atividades rurais, portanto havia criações de animais e plantações. O rompimento da barragem de Fundão é uma prova de como o ser humano tem a capacidade de ser um agente modificador de formas e processos geológicos e geomorfológicos, bem como de sua gênese. A área desse estudo foi a que recebeu a avalanche dos rejeitos de minério que causou a devastação de matas, plantações e povoados, além de causar uma profunda modificação nas dinâmicas fluviais e intensificar os processos de deposição ao longo do Rio Doce. Portanto, é de suma importância estudar essa área para que se possa entender as novas dinâmicas decorrentes dos impactos desse rompimento com toda a sua magnitude.